Olá! O acolhimento é uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E para crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de sua família de origem. Esta é uma medida excepcional, provisória e não deve ultrapassar 18 meses, de acordo com o ECA. Existem 3 modalidades de acolhimento por medida de proteção. E diferente dos abrigos institucionais, em que há educadores contratados, nós vamos falar hoje de uma modalidade em que a criança e o adolescente é cuidado temporariamente por uma outra família, a família acolhedora, tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação da Maria José Jeremias, que é a coordenadora setorial de proteção social especial de alta complexidade da criança, adolescente e mulher aqui da Prefeitura Municipal de Campinas, e também com as vereadoras Débora Palermo, que é membro da Comissão da Criança, Adolescente e Juventude da Câmara Municipal, e a vereadora Paola Miguel, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos. E em Campinas existem 2 serviços de família acolhedora. E a cidade é uma das precursoras do programa. Tanto que este ano aconteceu mais um simpósio internacional sobre o tema, que permitiu a troca de experiências. Nós vamos conferir agora e entender como é o serviço de família acolhedora. Poucos no Brasil e no mundo. Essas experiências foram apresentadas no 4º Simpósio Internacional de Acolhimento Familiar em Campinas. No serviço, famílias cadastradas podem cuidar por um período de tempo de crianças e adolescentes que foram afastados do convívio familiar por medida de segurança. Jane Valente, que é pioneira no assunto no município, falou sobre. Estamos trabalhando com isso em Campinas desde 97, sendo que a partir de 2005, em uma parceria com a Associação Brasileira Terra dos Homens, iniciou-se em Campinas um grupo de trabalho nacional pró-convivência familiar e comunitária. Hoje ele é um grande movimento nacional e Campinas continua sendo a precursora, inclusive, na contribuição da metodologia de trabalho que se tornou, então, uma política pública nacional. Com um público bem engajado, incluindo representantes da Espanha, Portugal, Inglaterra e Estados Unidos, o simpósio, pela primeira vez, realizou a exposição de trabalhos do que está sendo feito no Brasil. No país, somente 5% das crianças que precisam de acolhimento conseguem ser beneficiadas pelo programa. Eu diria que o Brasil, hoje, ele tem como efetivar essa política pública atendendo à Constituição Federal, onde ela diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, cuidar das crianças em todas as questões. E uma família acolhedora, quando cuida temporariamente de uma criança, ela está exercendo um ato de cidadania. Principalmente, eu acho que um momento como esse que nós estamos fazendo, de divulgar. Eu acho que as pessoas, às vezes, não sabem que pode colaborar na vida de uma criança temporariamente. Então, a família acolhedora é aquela que acolhe, ela é formada para isso, ela é acompanhada, ela acolhe uma criança, essa vai embora, vem outra, ela acolhe, vai embora. E a gente usa uma frase até mesmo de uma própria família acolhedora, que ela se auto-intitula como uma ponte, onde ela pega de um lado e entrega do outro. Campinas tem sido um modelo a ser seguido no que diz respeito ao acolhimento familiar. E uma grande parceira nessa caminhada é a Câmara dos Vereadores. A Câmara de Campinas ela tem apoiado essa iniciativa em todo o tempo e hoje a gente se sente honrado também de estar participando aqui na Unicamp, no Centro de Convenções da Unicamp, desse simpósio internacional. Conhecer outras experiências e poder Campinas também falar um pouco da sua experiência prática. Eu acho que o conjunto de vereadores da Câmara sempre teve a preocupação de debater esse tema e contribuir, colaborar, seja com emenda, seja com aprimoramento da legislação,
seja promovendo audiências públicas, debate, para aprofundar, né, o entendimento do que é esse acolhimento familiar. Então a Câmara esteve presente e vai continuar presente, apoiando, participando e contribuindo naquilo que for da sua competência. Hoje, o município conta com 2 programas. Primeiro, o SAPECA, da Prefeitura, que é o Serviço de Acolhimento e Proteção Especial à Criança e ao Adolescente. Ele começou com uma proposta de cuidado alternativo às crianças a partir de uma discussão entre profissionais do abrigo municipal. Há mais de 20 anos, os envolvidos nesse processo participam ativamente da disseminação da cultura de acolhimento familiar, contribuindo na construção de uma nova política, como explicou Maria Raquel, técnica do SAPECA. Na época, quando o SAPECA surgiu, então nada disso ainda existia, então as coisas eram feitas a partir de entendimento, né, dos técnicos que estavam aqui à frente, né, desse serviço, e a partir da configuração de uma equipe, passou-se então a buscar uma metodologia de trabalho. Então, numa época onde a gente ainda não tinha, né, nenhum desenho de metodologia. Então, a gente foi meio que testando o que funcionava e o que não funcionava. Então, o serviço foi se estruturando, né? Passaram pelo serviço de Campinas 276 crianças e adolescentes que receberam cuidado e proteção enquanto precisaram. Infelizmente, o número de pessoas dispostas a integrar essa missão não é o suficiente para suprir a demanda. Hoje, o acolhimento familiar, ele se propõe a atender prioritariamente essa faixa etária da primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Mesmo para essa faixa etária, a gente ainda precisaria de novas famílias acolhedoras. Mas a modalidade acolhimento familiar, ela é de 0 até 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? O programa também é realizado pelo Conviver, que pretende transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Com 16 anos em ação, 191 crianças já foram acolhidas. E no momento conta com 13 famílias cadastradas. Essas crianças, então, elas residem, né, com essas famílias em tempo integral, né? Então, todo o cuidado, né, integral da criança é realizado pela família acolhedora, né? Existem, sim, atendimentos, né, que a criança vem para a instituição, as visitas, né, à família de origem ou extensa, que é realizada na instituição, mas todo, né, alimentação, banho, cuidados, escola, né, é realizado então por essas famílias que estão aí em parceria com o Conviver. A meta é ter 20 famílias cadastradas para suprir a demanda. E se o assunto chamou sua atenção, mas você se questionou, eu não sou casado? Não tem problema, você precisa apenas ser maior de idade e residir em Campinas. O importante é ter amor para compartilhar. Pode ser solteiros, casais homoafetivos, né, pessoas idosas. Nós fazemos, né, toda essa avaliação, né, dessa família e com certeza não há nenhum, né, empecilho por idade, por questão de ser solteiro. Vai ser muito bem-vindos. A Márcia Cristina ouviu falar sobre o assunto por meio de uma reportagem e tempos depois entrou em contato. Ao receber a visita dos técnicos e saber mais, se apaixonou pela iniciativa. Já com filhos adultos, ela resolveu abrir as portas da sua casa e do coração para um recém-nascido. Primeiro é assim, como eu era bebê, né, novinha, tinha 3 dias de vida, então é assim... que nem você pegar o seu filho, né? Mesma coisa. E aquele cuidado e, né, tudo gera em torno da criança. Você fica assim, pensando, o que eu vou fazer, né, para dar o melhor para ela. E aí ela ficou também 3 meses e depois ela foi para adoção. E daí eu falei assim, eu acho que é isso mesmo que eu quero. E aí desde lá eu tô aí, acolhendo. E a emoção é assim, você sempre fica na lembrança, né, de cada criança que passa. Seu primeiro acolhimento foi em 2017 e já foram 9 crianças que chegaram. Com o apoio dos próprios filhos,
ela não vê sofrimento no momento da despedida. Fala, eu não sirvo para isso, eu não tenho, meu coração não vai aguentar, essa criança vai embora. Então a pessoa pensa muito nela, e ela não pensa, porque a gente às vezes não pode pensar na gente, a gente tem que pensar na criança, né, que você vai acolher ali. E o sofrimento, não tem esse negócio de sofrimento, você não vai sofrer, né? A criança vai, você sabe para onde que ela vai para um lar, né? Ou às vezes ela vai para adoção, volta para a família. Outra família é da Paula e do Osmael, que sempre quiseram ser pais, mas não foi possível por meios naturais. E eles não quiseram aguardar o tempo de uma adoção. É desafiador, né? A gente entendeu a proposta, né, da não permanência da criança, eles aceitaram também, e a gente entende o papel que a gente desempenha na vida deles, né? Então a gente coloca a vida dessas crianças, dessa primeira infância, acima da nossa. Então é natural que a gente acolha com tanta alegria e que depois as lágrimas corram pelo rosto quando a gente diz tchau. Mas é muito compensador o tempo de permanência das crianças conosco, né? A gente pode ver o desenvolvimento deles e isso é uma grande alegria. O casal ingressou no acolhimento em 2016. Paula acreditou que seria fácil por ser pedagoga, mas viveu uma sensação inédita com o primeiro recém-nascido. E o desafio foi grande, mas o amor é compensador. Eu me sinto mãe dessas crianças. Enquanto eu tô com elas, eu sou a mãe. E na hora que eles vão para a próxima família, né? Eles têm essa continuidade. Eu fico muito feliz pelas famílias que recebem eles. E eu desejo toda a felicidade para todos eles. Né? Meu coração está em prece pela felicidade deles. O nosso trabalho é para que essas crianças sejam felizes permanentemente. O sentimento é que tudo na vida se transforma depois de algo tão positivamente impactante na rotina. Transformou totalmente. Tanto por ter o bebê dentro de casa, mas eu acho que o jeito de ser, né? Quando você é só o casal, a gente é muito só focado um no outro. E então ter esse dia a dia, essa rotina, dar esse carinho sem esperar nada em troca mudou demais nós dois como pessoas. E isso é uma coisa que do primeiro dia, quando a criança chega, já é meu filho ou minha filha. Você se sente pai das crianças? Com toda certeza, 100%. No final, o que fica é o sentimento de um amor que não tem fim. E a cada novo acolhimento só se multiplica. Quem se envolve no serviço tem o desejo que mais pessoas passem pela experiência e sintam o poder de transformação que ela pode causar. Se você quer luz no seu lar, se você quer esses risinhos gostosos, ver o desenvolvimento deles, eles crescendo, tendo novas conquistas, esse é um bom caminho. É um caminho de amor, de doação, de alegrias e de finais muito felizes. Então assim, vai lá e tenta, faz a sua preparação, acolhe. Você tem o seu primeiro acolhimento, daí você vai falar assim, isso daí não é para mim mesmo, eu não consigo, eu não dou conta. Aí tudo bem, mas tenta, né? Tenta. Porque a gente falar só, pensar o que vai sentir. Que a criança vai embora, você vai ficar com saudades, vai ficar... Mas você não tentou, e às vezes tem tanta perda, né, na vida da gente, a gente supera, e a criança você sabe que você não está perdendo, né? Você está dando o seu melhor para fazer para ela, né, o que você pode fazer, e eu acho que você tem que tentar. Olha, bem emocionante mesmo. Eu, particularmente, sou muito fã da família acolhedora, em especial dos dois serviços que existem aqui em Campinas. E não poderia deixar de ser, Zezé, você que cuida de todo esse montante. A gente sabe que são vários serviços, mas hoje em especial a família acolhedora. A gente tocou aí numa questão de que Campinas, uma cidade aí, a gente teve o censo recentemente, né? 1.138.000 pessoas, e os serviços com 13 em uma família. Você vai dizer qual é o número exato agora, porque essa gravação foi feita em março, 13 em um serviço, 10 em outro. Como que está isso hoje? Como que é
para vocês preparar essa família que chega com essa expectativa de servir, né, a essa criança? E o que a gente pode fazer quando a gente pensa na nossa cidade e proporcionar esse serviço? Seja bem-vinda. Obrigada, Mirna, e olá a todos, né? Dizer que é um prazer, primeiramente, estar aqui com você no Questão de Ordem. Agradeço o convite. E a oportunidade de falar dos serviços de acolhimento familiar. Como já foi dito, temos em Campinas 2 serviços, né? O SAPECA e o Conviver. E até para esclarecer ao público que nos ouve, no total, o município tem hoje 27 serviços de acolhimento, que são 25 serviços de acolhimento institucionais e 2 apenas de serviço de acolhimento familiar. Tá. Então, um número considerável de serviços e também, infelizmente, um número importante de crianças e adolescentes em acolhimento hoje, né? Então, nós temos quantos? Campinas tem capacidade para 402 acolhimentos de crianças e adolescentes. Ah. E ainda temos também 2 serviços para jovens, que é a República, né? Então, esse número pode mudar cada dependendo dia. Da época. E às vezes do dia, né? Isso significa que tanto pode chegar criança hoje, como podem ser reintegradas à família, enfim. Então, esse número muda, mas a capacidade do município é 422, considerando as repúblicas, né? Sim. Em acolhimento familiar, a nossa capacidade hoje é 40 acolhimentos. Mas estamos aquém desse número e por isso a importância desse programa hoje, né? Nós temos hoje 25 crianças em acolhimento familiar. Nos 2 serviços? Entre os 2 serviços, isso, no total. E a capacidade é para 40, né? Sim. Então podemos melhorar isso com certeza. Agora, o que a gente observou muito nessa reportagem, em especial com essas 2 famílias acolhedoras que foram apresentadas aí, é essa questão que muitas vezes quando a gente até conversa, a pessoa fala, mas como eu vou ficar com uma criança e depois vou devolver essa criança? Como é isso? Agora a gente vai falar com a vereadora Débora Palermo, ela que já foi conselheira tutelar, com certeza já teve que lidar muitas vezes com situações como essa. Como que a senhora analisa esse serviço e que contribuição cada família campineira que possa pensar se está dentro, se propor a isso, se propor a conhecer o que é a família acolhedora, o que a gente pode fazer, vereadora? Seja bem-vinda. Olá, menina, olá a todos que nos assistem, obrigada pelo convite e parabéns pela TV Câmara para trazer à pauta um tema de tanta importância. A família acolhedora é de extrema importância e relevância, porque a criança, quando ela tem que ser separada da sua família, é um grande trauma, né? Então, se ela puder estar numa outra família e não numa instituição, né? Não que os abrigos são serviços ruins, não, são muito bem tratados, são muito bem recebidos, mas nada como modelo familiar, né? Se ele puder estar ali no convívio de uma família, vivendo a rotina de uma casa, né? Não de uma instituição, mas de uma casa, o modelo de uma casa, que nem todo dia tem de tudo, aquilo que é uma família, né? Sim. E principalmente recebendo o afeto, o carinho de uma família. Essa dor pelo afastamento, pelo distanciamento da família original, que por mais, Mirna, que dificuldade, por mais violência, por mais vulnerabilidade, negligência, a criança, ela nunca quer sair da casa dela, daquela família, daquele pai, daquela mãe, porque ele não conhece outra realidade. Sim. Então aquilo que para nós, a rede de proteção, né, o conselho, o serviço, aquilo que para nós a gente vê como uma negligência, maus tratos, violência, para a criança que está vivendo dentro daquela família, ela não consegue, porque muitas vezes ela não conhece outro modelo familiar. Ela não compreende. Ela não compreende. Então o afastamento ele é muito difícil para a criança, né? Mas quando ela é acolhida por uma outra família, que ela vai ver um outro modelo, ela vai receber carinho, poder se desenvolver, poder ter todos os atendimentos que ela precisa, né? É muito melhor do que a institucionalização, né? Sim. No meu ponto de vista. Então,
E a família acolhedora, eu gostei muito da fala da Márcia, a gente pensa menos na gente, mais na criança, né? Então, é realmente uma doação, você se doar em benefício de uma criança que naquele momento precisa estar recebendo um carinho, um cuidado que ela não tem, ela não teve da família. Então, é muito importante a gente poder falar sobre isso, porque muitas pessoas não conhecem esses serviços, né? Que bom que a Zezé está aqui hoje e a gente poder divulgar esse modelo de acolhimento que é extremamente importante. Agora a gente fala então com a vereadora Paula Miguel, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Vereadora, quando a gente vê essa proposta para Campinas, né, a gente fala de um modo geral, tanto que há experiências, cada uma no seu modelo, em outros países também. O que a gente pode pensar de tudo aquilo que a gente viu ali na reportagem, de tudo que a senhora conhece quando a gente pensa no direito primordial da criança também, que é ter uma família? Bom, primeiro cumprimentar a Mirna, parabenizar a Questão de Ordem por estar trazendo essa temática para a gente, cumprimentar a vereadora Débora Palermo, Zezé. Primeiro, acho que é importante sempre ressaltar que é um direito da criança, né? Ter um lar, uma família, ter dignidade, né? Então, quando a gente pensa numa família acolhedora, né? Eu também gostei muito da frase da Márcia, porque é isso, é pensar na criança, é garantir que a criança tenha para ela apresentado um modelo, né, de família que não seja muitas vezes aquela do abandono, da violência, né, desses traumas, né? É você apresentar uma outra possibilidade. E isso a gente sabe que a longo prazo tem um resultado muito significativo. Então, quando você, na primeira infância, né, você é acolhido, você é tratado com carinho, com amor, né, você tem uma estrutura familiar, muitas vezes as consequências que vão ser enfrentadas posteriormente são outras. Né? Então, pensar de quais são os direitos, né, que as crianças têm, né, da alimentação, do cuidado, da moradia, da socialização, da própria família, e isso faz com que a gente pense num serviço que acolhe. A família acolhedora é justamente isso, né? A vereadora Débora Palermo trouxe muito bem aqui, né? As instituições da cidade de Campinas, elas são referência, a gente é uma referência nisso, mas nada como você ter, né, uma família que está voltada para a sua criação, né, para as suas preocupações, né, para o primeiro passo, para o desenvolvimento, as pequenas conquistas, pequenas vitórias do dia a dia, o andar, as primeiras palavras, né, completamente focado naquela necessidade. Então, a família acolhedora, ela traz para a gente uma reflexão de quais são os direitos que as crianças precisam ter e muitas vezes são violados também. Olha, eu estou aqui com o site nacional familiaacolhedora.org.br, que é o Coalizão pelo Acolhimento em Família Acolhedora, que tem aqui, olha, uma grande missão, né? Essa coalizão é um grupo de gestores, pesquisadores e lideranças nacionais no assunto, atores governamentais e não governamentais, unidos para promover a ampliação do acolhimento familiar no Brasil. Atualmente, a média é de 4,9%, e essa meta para 2025 é de 20% de crianças e adolescentes acolhidos nesta modalidade. Quando a gente pensa em Campinas, está mais ou menos nessa média, 4%, Zezé? A nossa capacidade seria de 10% das crianças em acolhimento hoje no município. Né? Hoje, então vamos fazer de conta que é uma aula. Vamos pensar assim, Zezé, e você vai nos ensinar bastante nessa aula. Olha, por exemplo, é uma família acolhedora. O que ela inicialmente tem que fazer? Até porque ela, vamos supor, ela não sabe o que é a família acolhedora. E ela tem o primeiro medo dela, que é o primeiro medo. Poxa, como eu vou pegar uma criança e depois eu vou desenvolver essa criança, vou dar tchau para essa criança? Como que é isso? Conta pra gente. Então, e até quero aproveitar para ressaltar que os dois serviços podem acolher crianças e também adolescentes, né? Então, de 0 a 17 anos. Hoje a gente está mais focado na primeira infância por causa da demanda, é isso? Na verdade, assim, nós temos prioridade para as crianças de 0 a 6, mas se também tivermos famílias que queiram acolher adolescentes, nós temos adolescentes, né? Tá ótimo. Então, temos crianças de todas as idades. Obviamente, se tiver criança nessa faixa de 0 a 6, a primeira consulta é se há família acolhedora ou não. Tá.
E hoje, lamentavelmente, eu também não tenho família acolhedora, mesmo para crianças de 0 a 6. Por exemplo, se Por hoje isso a em importância. Campinas nascer um bebê que precise do de uma família acolhimento, acolhedora, ele vai para uma instituição. hoje ele vai para acolhimento institucional, por não termos famílias acolhedoras o suficiente para a nossa demanda. Eu lembro que a primeira reportagem que eu fiz sobre família acolhedora foi justamente um trabalho que já foi feito sobre o desenvolvimento cognitivo de um bebê, a diferença quando ele é acolhido institucionalmente e quando ele vai para uma família, que existem provas já, né, neurológicas, né, falando sobre isso. Sim, a criança perde no seu desenvolvimento quando ela fica no acolhimento institucional. E eu tenho que dizer que eu trabalhei em acolhimento institucional e há um empenho muito grande das equipes para acolher o melhor possível. Sim. Mas um abrigo hoje, ele tem capacidade para 20 crianças. Então, se nós temos 20 crianças em acolhimento, todas serão cuidadas, mas não com aquele cuidado individualizado, né? Ela terá pouco contato físico com os profissionais que cuidam, aquele olho no olho, que é tão importante, tanto para a criança quanto para o adolescente, né? O adolescente tem demandas também de atenção individual. Sim. E isso no acolhimento institucional fica prejudicado. Tá. Bem, então no acolhimento familiar, que é o nosso ideal, eu diria que para todas as crianças e adolescentes, embora temos crianças não, mas vamos encontrar adolescentes que às vezes não querem estar num acolhimento familiar, vão ter demandas que vai ser mais difícil, né? Sim. Mas, é claro, todo mundo quer amor, então isso é importante. E aí você me perguntou, desculpa, perdi a pergunta. Quem chega e quer saber e tem esse medo, dizendo, poxa, como eu vou me desapegar, como que é isso? Como que vocês conseguem dar esse suporte? O que você diria para quem está assistindo e quer saber mais sobre o que é, para ver se, como se diz, será que eu dou conta? Como seria? Nos dois serviços, o SAPEC e o Conviver, temos algumas etapas. Então, a pessoa que tenha interesse, ela pode entrar em contato com os serviços e ao final, né, passarei os contatos. E a primeira coisa é dizer do seu interesse em conhecer. Então, vai ser marcada uma entrevista com os profissionais desses serviços, onde eles vão dar as primeiras informações. A pessoa realmente mantendo o interesse, ela vai para a segunda etapa, que são encontros de formação. São 6 encontros, geralmente no período noturno. Aí, nesses encontros, é conversado sobre tudo. Sobre o desenvolvimento da criança, as necessidades dela, do adolescente, é falado sobre as legislações, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, é uma formação. E ao final desses 6 encontros, a pessoa mantendo o interesse, ela então vai apresentar os documentos que ela precisa. É importante saber que quem se interessa pelo acolhimento familiar não pode estar cadastrado para a adoção. Então, a pessoa que já tem um cadastro no Conselho Nacional de Justiça, né, que está aguardando uma criança para adotar, essa pessoa não é candidata ao acolhimento familiar. Ok. Né? Não é um atalho, né? Não é um atalho. Okay. Então, quem vai acolher sabe que é um acolhimento provisório, pelo tempo que for necessário para a decisão da justiça em relação àquela criança ou àquele adolescente que está em acolhimento. Mas ao final, quando sai a decisão judicial, a criança vai ser entregue para a sua família de origem ou para a família substituta, se for essa a decisão. O que acontece então, Zezé? Vamos colocar na prática. A criança, por algum motivo, ela não fica com a sua família de origem. Enquanto isso, a justiça determina que ela fique em uma família acolhedora. E a rede de proteção vai fazendo que tipo de trabalho? Junto com a família de origem ou a extensa, ou então um trabalho para que essa criança seja destinada à adoção, desculpa. Como que funciona isso? Então, toda criança e adolescente em acolhimento, temos equipes técnicas compostas por psicólogo, assistente social, do próprio serviço de acolhimento, né? E essa equipe vai entrar em contato com a família da criança, vai fazer o que nós chamamos de estudo psicossocial, identificar quais foram os motivos
que levaram ao acolhimento, né? Que tipo de violações aquela criança pode ter sofrido. E aí vai desde agressão física, ou violência psicológica, violência sexual, abandono, os diferentes, infelizmente, o que a gente chama de modalidades da violência, né? Então, a equipe psicossocial vai identificar com a família o que aconteceu e vai trabalhar para que essa violação seja superada. Sim. Então, encaminhando a família para acompanhamento psicológico, quando há necessidade, se há questões de saúde mental. Então, contamos com a rede de serviços de saúde mental do município, para também acompanhar aquela família. E aí, encaminhamentos diversos para programas de transferência de renda, como Bolsa Família, enfim. Eu acho importante salientar, porque antigamente, quando se falava, eu estava estudando um pouquinho sobre as fases, tudo, e quando se falava antigamente do Código de Menor, né, que não existe mais, mas antigamente se falava muito que a questão da pobreza era um fator para acolhimento, que na época tinha um outro nome. Isso está superado, né? Está superado. A pobreza não é motivo para acolhimento. O que pode ocorrer é que, em decorrência da pobreza, né, da miséria, essa família tenha outros envolvimentos com o uso de substâncias psicoativas, o desemprego e a consequente violências, né, ou violações que podem ocorrer nessa família em função da pobreza. Mas a pobreza por si só não é motivo para acolher uma criança. Sim. Porque há muitas famílias pobres onde não ocorrem violações nenhuma, né? Sim. Onde a criança está protegida, está bem cuidada. Então, isso é importante. Nenhuma criança deve ser acolhida porque a família é pobre. Isso não. Sim, quando a gente pensa nessa questão, vereadora Paola, o que dá para a gente imaginar em que essas famílias hoje que estão em casa, que necessariamente, gente, não precisa ser também uma família, eu não tenho dinheiro, eu preciso ser rica para poder ser uma família acolhedora. O que a gente pode pensar nessa família que tem que ter esse olhar para garantir esses direitos fundamentais das crianças? Eu pegar um gancho na fala anterior, né? Acho que é a questão da pobreza, né? Pobreza não necessariamente é vulnerabilidade, né? Não é colocar a criança em risco, né? Então as famílias têm que pensar justamente isso. Às vezes não tem uma condição socioeconômica tão como a gente gostaria, né? Até porque a pós-pandemia fez com que o empobrecimento subisse muito no nosso país, né? Que o endividamento também crescesse muito no nosso país, em especial na nossa cidade. Mas isso não significa que essas famílias não tenham condições de oferecer amor para uma criança, né? Oferecer acolhimento para uma criança, oferecer carinho, né? Que não tenham, essa família ela precisa estar atenta às necessidades da criança, né? Então, os primeiros momentos, os primeiros sinais, tem que lembrar que essa criança teve um afastamento da família original, né? Então, que vai precisar ter uma dedicação maior, muitas vezes, né? Principalmente nos primeiros dias, adaptação. Então, eu acho que a família, né, que está querendo participar, né, é muito fundamental até para a gente conseguir atender as demandas que a gente tem, mas ela precisa estar disponível a oferecer carinho, cuidado e atenção para essas crianças que vão chegar. Isso é o mais importante do que ter grandes condições financeiras, né, carro, dinheiro. Acho que tudo isso é supérfluo. Se você tiver carinho, acolhimento, se tiver disposição, você muitas vezes vai conseguir oferecer esse serviço de família acolhedora muito bem executado, até a ponto de, quando essa criança precisar, né, ir embora, quando acabar esse tempo de lar temporário, você realmente saber, como as famílias que a gente viu aqui no vídeo, né, que você conseguiu ter um ganho, né, olhando para aquela criança, cuidando e oferecendo esse serviço também, ajudando o nosso município. Vereadora Débora, na sua experiência no Conselho Tutelar, não sei se vocês chegam a acompanhar esses casos quando essas crianças são encaminhadas às famílias acolhedoras. O que eu vi bem a fala da Jane, que ela fala da ponte, né? A criança chega de um jeito, passa pelo arco-íris e ela é entregue de uma outra maneira ou de volta à sua família de origem, uma família extensa, ou até para a família adotiva. Como que vocês veem, quando a senhora era conselheira, via essa questão?
Na verdade, o conselho ele não acompanha muito famílias acolhedoras. A gente faz muito o acompanhamento dos abrigos, dos institucionalizados, né? A família acolhedora é mais acompanhada pela equipe de alta complexidade, mas nós conhecemos vários casos, né? E realmente é a ponte, né? A criança chegar numa situação de fragilidade, de maus tratos, ficar por um período que é até 1 ano e meio pelo estatuto, né, com a família, até que o juiz, né, a justiça determine se ela volta para a família de origem, se ela vai para a família extensa ou se ela vai para adoção. Mas eu acho que é bem o que a Paola falou, viu, o Mirna? O importante não é a questão financeira, né? Os casos que que eu conheci de famílias acolhedoras, a maior parte são famílias que se propõem a fazer parte desse programa, são famílias humildes, simples, mas que têm muito amor, muito carinho, muito cuidado para dar para essas crianças, que é o que eles necessitam nesse período de transição, né? Então, a gente deixar muito claro que não tem questão financeira, que não precisa ter uma qualidade de vida, um nível de social alto para fazer parte de família acolhedora, né? E que qualquer pessoa que tenha disposição de acolher, cuidar, amar, até que aquela criança seja encaminhada para uma dessas 3 opções, né? Família extensa, família original ou adoção, ela esteja num ambiente cuidado, né? E isso que é importante. Zezé, do ponto de vista do serviço de proteção, essa família acolhedora, ela também tem um apoio, no caso aqui de Campinas, da prefeitura, por exemplo, para conseguir uma vaga numa creche, numa escola, para conseguir, se essa criança, né, o posto de saúde, o encaminhamento para talvez, se for necessário o caso, um atendimento especializado para ver alguma questão da saúde da criança. Existe essa rede que dá o apoio à família acolhedora? Sim, sempre nós trabalhamos para que a família tenha autonomia no cuidado da criança. Então, geralmente a própria família é quem faz o primeiro contato com o serviço que aquela criança precisa. Se houver dificuldade para a inserção, aí sim ela comunica a equipe técnica que a está acompanhando e a equipe, e se necessário até a gestão, que sou eu, né? Nós então fazemos a articulação com aquele serviço. Muitas vezes, se é necessário, fazemos o contato com a gestão de outra política pública, ou seja, da saúde, da educação, do que for necessário, com hospitais, né? Para que o atendimento tenha uma certa prioridade. Nós não passamos nenhuma criança na frente, porque toda criança tem direito, né? Claro. Mas muitas vezes precisamos sim intervir e facilitar essa articulação. Então, a criança em acolhimento familiar, ela tem acesso à rede de ensino público, aos serviços de saúde pública e fazem parte desse fluxo, né? A gente já prevê o atendimento ao acolhimento à criança em acolhimento familiar. Se alguma coisa falhar, nós entramos, a vara da infância, o Ministério Público. Eu lembro que quando nós estivemos lá no simpósio, existem alguns modelos, inclusive, se não me engano, dos Estados Unidos, que essa família acolhedora, ela tem um valor que ela recebe para acolher essa criança ou adolescente. No Brasil também tem essa instituição ou não? Então, há países em que a família acolhedora é profissional. Então, ela recebe salário, tem vínculo empregatício. No Brasil, a família acolhedora é voluntária, mas há um auxílio, uma bolsa auxílio para a criança em acolhimento. Então, que é paga, né, pelo poder público. Cada criança em acolhimento recebe mensalmente uma bolsa que, é claro, a família vai usar para os gastos com a criança. Mas a família acolhedora mesmo é voluntária. É voluntária. E quando a gente percebe também, além da família, que, como foi dito aí na reportagem, pode ser, não precisa ser aquela família antiga só que se tinha aquele papel do marido, da esposa, pode ser uma pessoa solteira, pode ser um casal homoafetivo e tudo mais. E os outros atores, por exemplo, uma família que já tenha filhos. Nesse treinamento, esses filhos também participam? Quem é que participa de todos esses momentos para entender o que é a família acolhedora? Sim, é importante a sua pergunta, porque
nós sempre buscamos saber se toda a família concorda com o acolhimento familiar, né? Então, se são filhos já numa idade que compreende, enfim, eles também são ouvidos, eles também podem participar dos encontros de formação. E quando a família já está acolhendo, mensalmente os 2 serviços realizam 2 encontros, que são à noite, com todas as famílias acolhedoras, para troca de experiências e para que elas possam falar das dificuldades ou facilidades que estejam tendo no acolhimento. E os filhos participam junto, os filhos biológicos dessa família, né? Sim. Então, o que é importante saber é que não é só quem está acolhendo que é ouvido ou trabalhado, mas toda a família. Então, avós também se tornam família acolhedora, os tios daquela família, os primos, porque a criança é recebida na família. E se houver um membro da família que não esteja de acordo, então nós dizemos que a família não está pronta ainda para acolher. É importante que todos da família, todos, pelo menos que moram na mesma casa, né, concordem com aquele acolhimento. E perguntamos também qual é a rede de apoio que essa família tem. Então, se ela poderá contar com os tios, com os avós, porque isso é a família. De repente, a mãe precisa sair, com quem ela vai deixar quando ela sair? É, né? O que acontece naturalmente nas famílias. E a família pode pôr a criança na escola, em período integral, se for o caso, porque muitas famílias trabalham, têm uma vida normal, né? Não é necessário que a mãe não trabalhe para poder ser família acolhedora. Ela poderá acolher e trabalhar como se fossem os filhos dela mesmo. Sempre a nossa pergunta é qual é a rede de apoio e qual o projeto para aquela criança. Tá, e nesse período que essa família está acolhendo, qual é a relação dela com a família de origem ou com a família extensa daquela criança? Durante o acolhimento, na verdade, haverá pouco contato com a família de origem, até porque temos diferentes situações aí que levaram ao acolhimento. Mas pós o desacolhimento, se houver interesse tanto da família acolhedora quanto da família de origem ou porventura a família adotiva em manter em contato, isso é possível. Então nós temos famílias acolhedoras que visitam a família de origem, que continuam dando apoio, ou famílias adotivas que querem manter o contato da criança, porque é importante saber que uma criança ela tem uma história, né? Antes de vir para o acolhimento, ela tem uma história com a família dela, e depois do acolhimento ela terá também a história com a família acolhedora. Não é interesse nosso apagar essa história. É isso que eu ia dizer, né? Porque a criança é como qualquer ser humano que você, quando é adulto, olha, o que você fazia? Você tem que ter aquelas memórias afetivas daquilo que você viveu na sua infância. E se a família acolhedora faz parte, não é uma lacuna, né? De jeito nenhum. Durante o acolhimento, a família acolhedora tira fotos da criança. Nós temos um projeto lindo chamado o álbum Fazendo Minha História, que a família acolhedora monta com a criança o seu álbum de fotos, de objetos que ela quer guardar. E quando a criança vai embora, ela leva esse álbum junto com ela. Sim. Então não é apagada a história. Claro, sempre terá que se considerar se a família de origem quer manter esse contato ou se a família adotiva também deseja, né? Caso essas famílias não desejem, isso é respeitado e é encerrado ali o vínculo, né? Sim. Mas é importante que não haja essa ilusão de que a criança vai esquecer o tempo que ela esteve na família acolhedora, porque não, isso marcou a vida dela para sempre, né? Quando a gente pensa nessa marca positiva na vida de um indivíduo, quem são os profissionais envolvidos, por exemplo, para atender tanto a família acolhedora quanto essa criança que vai entender, porque pelo menos tanto nessa reportagem quanto outras que a gente já fez aqui, a gente percebe que no período de acolhimento, essa criança chama aquela mulher, aquele homem, ou aquelas mulheres ou aqueles homens, de mãe e pai. Mas como que ela vai saber que agora eles não são mais meus pais e agora eu tenho outros pais? Isso tem um preparo também e o apoio para que a criança entenda e também essas famílias entendam cada fase desse processo? Sim, claro que a gente pensa na criança que tem já esse nível de
de compreensão e que seja possível esse diálogo. Mas durante todo o acolhimento também a equipe de profissionais, assistente social, psicólogo, trabalham com a criança. É dado à criança a escolha de chamar a família acolhedora de pai e mãe ou de não chamar. Tá. Então nós vamos ter crianças que chamam de tio, de tia, e crianças que falam pai, mãe, e às vezes até, como elas não são proibidas de terem contato com as suas famílias de origem, excepcionalmente isso pode ocorrer, mas via de regra elas mantêm o contato com seus pais biológicos. Então a criança o tempo todo ela sabe que ela está lidando com a mãe acolhedora, com o pai acolhedor. Sim. Ela sabe que é uma família provisória na vida dela. E quando chega o momento dela se desligar, é muito interessante, porque a criança está preparada para isso. A criança, a gente costuma dizer assim, que ela faz esse desligamento, né? Então ela consegue separar, dizer tchau para a família acolhedora, obrigado por esse tempo de cuidado, estou indo para a minha família definitiva, seja a família de origem ou a adotiva, né? Então a criança sabe disso, ela não vai, aquela preocupação de que isso vai causar um prejuízo, uma ruptura para a criança. Não, ela sabe que isso vai acontecer e ela sabe que ela tem uma família para voltar, ou se ela está aguardando adoção, também ela sabe que o tempo com a família acolhedora é até ela ter a família dela definitiva. E a família acolhedora trabalha, é parceira nossa nessa preparação da criança. A gente falou aqui muito da primeira infância, até por questões, como a Zezé colocou, né, do número de famílias acolhedoras, mas também existe uma discussão muito importante quando se fala dos adolescentes. Como preparar esse adolescente que pode ir para acolhimento familiar, mas prepará-lo para a fase adulta? A família acolhedora, ela tem um importante papel nesse sentido? Vereadora Débora. Com certeza, né? Com o adolescente ainda é maior ainda, eu acho, essa preocupação e esse cuidado. Porque se a gente falar de primeira infância, e a maior parte são bebês, eles ainda têm pouca demanda nessa área de transição. Eles vão mais ou menos se desenvolvendo, a família, né, vai fazendo o atendimento. Agora o adolescente, nós somos adolescentes, sabemos, temos muitas demandas, né? Sim. Eu costumo falar que adolescente é uma criança grande que se acha adulto. Não, isso é verdade. Então, a gente mas tem muitas crises, né, internas, né? A transição da adolescência para a fase adulta, a gente tem muito questionamento, por isso que tem muito o pessoal fala que é difícil com a adolescência, porque é difícil mesmo, é uma fase de transição difícil. E a família acolhedora, ela tem que estar preparada para essas demandas e dar todo esse apoio emocional, psicológico e também preparar para ir para uma família adotiva, que é muito difícil, né, Mirna? Infelizmente, também é uma realidade. A Zezé pode trazer, né, essa realidade para nós. Ninguém adota adolescentes. Aliás, a maior parte das pessoas que estão na fila de adoção, elas querem crianças de 0 a 2 anos, brancas, meninas. Sim. Né? E é muito difícil, porque depois de uma certa idade de acolhimento, a gente sabe que a adoção ela fica cada dia mais distante. Mais distante. Mais distante, em caso de família acolhedora, preparando também para a volta para a família de origem ou para a família extensa, eu acredito e tenho certeza, é muito mais difícil essa transição e esse apoio para esse adolescente, para essa adolescente. Vereadora Paola, a senhora que trabalha tanto com os jovens, tem esse contato também com o adolescente, como que a senhora analisa essa questão de preparar esse jovem? E aí, nesse contexto, qual a importância hoje de tantas angústias que os adolescentes têm no caso de acolhimento familiar? No que a senhora vê como direitos humanos que essa família poderia também dar esse suporte e preparar esse ser para a vida adulta? Adolescência, como a vereadora Débora Palermo trouxe aqui, ali é um período de transição, né? A gente está acabando de sair ali da infância, né? Estamos transicionando pela independência, então muitas das coisas que a gente fazia com os nossos pais, com as nossas famílias, agora a gente começa a fazer
com os nossos amigos, né, com os primos, com outras pessoas ali. A gente, inclusive, busca se afastar um pouco dessas referências, né, por esse adolescência conhecida como um momento de rebeldia, né, de você ali tentar ser revolucionário. E pensar no acolhimento nessa faixa etária é fundamental para acolher também esse adolescente, né? Então, todas essas crises internas, essas descobertas, até mesmo questão desse amadurecimento, da independência, da autonomia, ele é um processo muito doloroso, né? Então, exemplos muito simples, assim como pegar o primeiro ônibus, ir sozinho para a escola, voltar sozinho da escola, essas responsabilidades precisam ter um direcionamento de uma família que, inclusive, tenha esse acolhimento no sentido de pensar assim, demorou um pouco mais porque estava na vendinha comprando doce, ou chegou atrasado na escola porque estava assistindo alguma coisa, né? Na minha época era ou então, Globinho. posso voltar da escola, ficar um pouquinho lá na pracinha com os meus amigos? Pode ou não pode? Isso, pode ou não pode. Então, todas essas questões, né, é fundamental que tenha, novamente, uma família acolhedora que entenda e saiba lidar com esse período, né, e que consiga, principalmente, dar um direcionamento. Porque quando a gente fala da primeira infância, eles têm ainda menos bagagem, né? Eles foram acolhidos ali logo, teve uma intervenção logo na primeira infância. Quando a gente está falando do adolescente, às vezes ele passou por um longo período de traumas. E até para você conseguir, né, confiar nessa nova família, né, se abrir, né, e também deixar ser cuidado, às vezes você demanda de outras necessidades. Então, é fundamental que a gente também tenha famílias acolhedoras para os adolescentes, né, que acabaram de sair dessa infância. E esse dado que a vereadora Débora também traz, sobre a fila da adoção, ela é muito triste, principalmente quando a gente pensa na comunidade negra, que é quem fica muitas vezes ali esquecido e abandonado dentro desses espaços, porque é uma sociedade que a gente tem, infelizmente, ainda é racista e não consegue olhar para a gente como sendo também pessoas que podemos ser acolhidas, que devemos ser cuidadas, né? Então, eu acho que tem essas duas coisas que são fundamentais, e a adolescência, ela é justamente esse momento decisivo para você determinar se você vai ter uma vida adulta, né? Muitas vezes saudável, com relações saudáveis, uma vida saudável ou não, né? Então, essa intervenção com a família acolhedora na adolescência, ela é fundamental para que a gente consiga garantir aí, novamente, os direitos humanos, que é um direito do adolescente, né, das crianças, não é um direito simplesmente da família e da sociedade. Zezé, pois não. Me permite, nós tivemos experiências muito exitosas no acolhimento com adolescentes, porque o adolescente, ele compreende o que aconteceu, o porquê ele foi para um acolhimento, né, e também compreende o papel da família acolhedora. Então, nós tivemos experiência assim do adolescente saber que ele tem uma família e querer ajudar, apoiar a família dele de origem, até pedir para a família acolhedora também apoiar a família dele. E depois, quando retornou para casa, esse próprio adolescente mantém contato com a família. Recentemente nós tivemos um encontro entre as famílias acolhedoras, foi uma festa julina, e tínhamos lá famílias de origem, famílias acolhedoras e famílias adotivas, né? Então, e as crianças todas lá. E uma jovem agora, com 21 anos, que nesse momento ela está precisando de apoio, e ela buscou a família acolhedora, e a família a estava hospedando, agora na condição de hospedar, né? Sim. Então, ela virou amiga da família acolhedora. Então, essa relação com a criança maior, com o adolescente, pode ser desafiadora, é claro, mas também muito, muito gratificante, porque o adolescente, ele compreende, né, esse momento da vida Até porque dele. a gente tem aqui, agora eu tentei procurar alguns números, mas não consegui, a gente tem cada vez mais número de adultos que continuam morando com as suas famílias biológicas, né? Então não basta chegar pro adolescente, nesse caso, que teve toda essa questão, e falar, você fez 18 anos, agora se vira, não é assim, né? Porque, inclusive, olha, a gente tem aqui um levantamento nacional sobre os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Nos tempos de Covid-19, esse dado aqui é de 2020, identificou 1.007 jovens que permaneciam em um sistema protetivo após completarem a maioridade. Ou seja, não é porque fez 18 anos que está tudo resolvido. De jeito nenhum. Costumo dizer que nós não abrimos o portão e mandamos embora, né? Claro, trabalha-se para que nem fique até completar os 18 anos, né?
no acolhimento familiar ou institucional. Mas se eventualmente isso acontecer, nós vamos comemorar o aniversário de 18 anos, porque precisa ser comemorado, mas ele sabe, o jovem sabe, que ele não tem que ir embora porque completou 18. Enquanto não tivermos a porta de saída para ele, ele permanece no serviço onde ele está. Ele permanecerá. No caso do acolhimento familiar, nós não temos, nesse momento, nenhum jovem, né, nenhum adolescente perto de completar 18. Mas já temos discutido isso, a possibilidade de um acolhimento familiar estendido até os 21 anos. Ainda é um projeto, mas que já ocorre em outros países e que nós trabalhamos, né, estamos discutindo para que também venha a ocorrer aqui, se houver desejo do jovem e disponibilidade da família acolhedora. Ainda é um projeto, ainda estamos é um projeto, trabalhando por Então a gente tem que pegar as boas experiências de outros países para também trazer para o Brasil. E, Zezé, agora, vou pedir até uma opinião pessoal. Você falou sobre a questão de família acolhedora profissional. Você acha que esse é um modelo que daria certo no Brasil ou não? Bem, sinceramente, eu ainda não tenho muita clareza disso, né? Os países onde as famílias são profissionais, nesse último simpósio nós ouvimos isso, que eles também estão enfrentando uma questão, que é a família profissional, ela se aposenta, né? Porque aquilo é uma profissão. E uma vez que ela se aposenta, eles têm enfrentado dificuldades para conseguir novas famílias, para reposição. Então, pode ser interessante isso, mas também podemos vir a ter um outro problema, que é as famílias têm vínculo empregatício, elas vão se aposentar. Nós, hoje no Brasil, estamos com uma realidade que é positiva de um lado, que é o envelhecimento da população brasileira, né? Os brasileiros estão vivendo mais, mas estão envelhecendo também. Então, daqui a pouco a gente vai ter que ter família acolhedora de idosos também. Isso vai ser maravilhoso, na verdade a gente torce por isso também, né, de termos, aí já não seria sobre a minha gestão, mas famílias acolhedoras para idosos, acho que isso é um sonho, é um projeto também. Então, nesse momento, ter famílias acolhedoras voluntárias tem funcionado. Importante saber que a criança ou adolescente em acolhimento recebe um subsídio para aquele acolhimento. Quando a gente fala do Sapeca e do Conviver, são dois serviços. Eles têm a mesma função, os dois têm aí, como se diz, na sua gestão, a prefeitura. O que difere ou só é apenas porque tem a questão de quem está responsável por um por outro? O que acontece? A diferença só é que o Sapeca ele é inteiramente executado pelo poder público e o Conviver é executado em parceria com a Associação de Educação do Homem do Amanhã, que é a Guardinha. Inclusive eu tenho aqui, hoje esse programa está sendo ao vivo dia 10, mas se você está assistindo aí a reprise do nosso Questão de Ordem, depois você pega o contato dos serviços que existem em Campinas. Mas dia 11, nós teremos, inclusive lá no Conviver, eu recebi uma reunião informativa. Então, se você está em Campinas, tem um tempinho, quer saber sobre a família acolhedora, amanhã lá na Guardinha, na Avenida das Amoreiras, 165 no Parque Itália, um pouquinho para cima agora do Mário Gatinho, fica a Guardinha. Você tem aí uma reunião às 2h da tarde, é uma reunião informativa sobre família acolhedora. Então, já é uma primeira oportunidade, hein? Nosso programa já estava marcado quando eu recebi hoje cedo esse convite aqui para conhecer a família acolhedora. Tem um contato de WhatsApp, que é o 19 99368 1440, 99368 1440, ou conviver-família acolhedora @guardinha.org.br. Daqui a pouco a gente vai dar o endereço completo de todos. Se você está assistindo depois desse programa, olha, daqui a pouco vai aparecer o endereço, você pode a qualquer tempo entrar em contato com o Sapeca ou com o Conviver, é isso, né, Zezé? Isso mesmo. Então, só reforçando, não há diferença. A metodologia dos dois serviços é igual, os dois, o trabalho que a Secretaria Municipal de Assistência Social faz, através, então, de mim e da minha equipe, é de fazermos gestão dos dois serviços, nós acompanhamos, discutimos as diretrizes que são nacionais para o acolhimento familiar. Em qualquer dos dois serviços que a pessoa
buscar, será bem atendida e o acolhimento, eu tenho certeza, vai trazer uma realização, como as duas famílias acolhedoras do vídeo disseram, né? Tem algum momento que, por exemplo, a família acolhedora, ela começa acolhe algumas crianças e depois ela fala assim, olha, eu preciso de um tempo, eu volto depois. É possível fazer isso? É possível, sim. Até porque quando a criança vai embora, nós temos famílias que vivem, todas aliás vivem o luto, como nós chamamos. Isso é claro, não adianta falar que não vai existir. É o luto que é a saudade, né? Afinal, aquele ser deixou marcas na família. Literalmente, né? Quem tem crianças em casa sabe que deixam marcas na parede, é mãozinha, é pé, é desenho e, sobretudo, as marcas no coração. Então, a família vive esse luto. E aí nós temos família que diz assim, olha, eu preciso de 1 mês, 2 meses antes de um novo acolhimento. Ok, nós entendemos e isso é trabalhado. E tem família que entrega uma criança e pergunta quando eu vou receber a próxima. Também é esperado, não há problema nenhum. Se no processo a família entender que realmente não é para ela não dá conta de fazer esse tipo de acolhimento, ela pode falar isso também. Algumas vezes a própria equipe técnica avalia isso, né, e fala para a família que talvez ela deva buscar um outro tipo de serviço, uma outra forma de acolher. Quero aproveitar e dizer que nós temos o serviço de apadrinhamento afetivo, que a criança não precisa morar com a família, mas a família se coloca à disposição para visitar, levar para passar o fim de semana, férias em casa, né? É mais leve um pouco, mas é um bom caminho também para o acolhimento. Como chama o... Acordar. 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 É um serviço executado em parceria também com a Guardinha. E tem o Trilhar também, né? O Trilhar, na verdade, é um programa dentro da Guardinha, que é para crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional. Tá. E o Trilhar faz orientação. Mas não tem esse apadrinhamento? Não tem o apadrinhamento. A criança recebe uma bolsa financeira e ela terá mentores que vão ajudá-la a pensar o que ela vai fazer com aquele dinheiro, como ela vai gastar. Ela vai começar a entender um pouquinho o que é uma preparação para se tornar adulto. Exato, para ir desenvolvendo autonomia, mas ela continua em acolhimento institucional, só que recebendo orientação. Tá, então olha, gente, a gente tem a família acolhedora, vamos falar de Campinas, se você está em outro lugar, procure o serviço aí na sua cidade. Nós temos família acolhedora, que as crianças ficam morando mesmo, vivendo o dia a dia com essas famílias. Temos o Acordar, que é o apadrinhamento afetivo. Você vai passar, sua família vai passar o final de semana com aquela criança, as férias, o feriado, pode, inclusive isso é importante, né, Zezé? Todo esse trabalho é acompanhado pela Vara da Infância e Juventude, né? Todo o trabalho. Tanto do acolhimento familiar, principalmente o acolhimento familiar, a família que se torna família acolhedora, ela recebe uma guarda, um termo de guarda, expedido pela Vara da Infância. No apadrinhamento afetivo, também a Vara da Infância acompanha todo o processo e autoriza o padrinho ou a madrinha, né, tem um termo expedido pela vara, porque essa criança poderá passar finais de semana. Tá viajando, aconteceu alguma coisa, eu sou responsável por essa criança. Então, tudo é sempre junto com a Vara da Infância, a Promotoria da Infância e Juventude, o tempo todo conosco acompanhando. A gente espera que hoje, com a nossa contribuição no nosso programa, que essas 25 famílias se multipliquem pelo menos o dobro, né, vereadora? Certeza. Tanto que a senhora vai fazer, inclusive, aí uma homenagem a essas famílias. De onde surgiu essa ideia? Vai ser pela primeira vez aqui na casa. Sim, é pela minha admiração mesmo por esse serviço, né, por esse tipo de acolhimento. Desde o Conselho Tutelar eu sempre apoiei e admirei, né, esse acolhimento familiar. Então, na quinta-feira, dia 13, convido a todos, né, para estarem aqui na Câmara a partir das 14 horas, nós vamos fazer a homenagem a 2 famílias acolhedoras, mas também vamos apresentar o serviço de acolhimento. A Jane Valente vai estar falando sobre o que é ser uma família acolhedora, sobre o serviço de acolhimento. A Zezé vai falar sobre os 2
serviços novamente, a Sapeca e o Conviver, e nós vamos ter o depoimento dessas duas famílias. Então, quem tiver interessado a conhecer um pouquinho mais, e também é o aniversário do ECA, né? Dia 13 de julho, 33 anos do ECA. Então, nós escolhemos também fazer nessa data, em comemoração ao aniversário do Estatuto, né? E nós vamos estar com a doutora Andréia, promotora da infância, vai estar aí falando também sobre família acolhedora, serviço de acolhimento, porque a nossa intenção, Mirna, é informar a população, porque muita gente não conhece, né, o serviço de acolhimento familiar, não sabe que existe, né? Sim. Confunde com adoção, com outras coisas, né? E é bom a gente divulgar, porque é aquilo que você falou, a intenção nossa, nosso intuito é que esse número de famílias aumente muito para que as crianças estejam em famílias amorosas, sendo cuidadas nesse período aí de afastamento. A gente, claro que a gente gostaria de estar fazendo aqui um programa sobre isso, a gente pode fazer num outro momento, sobre a promoção da família como um todo, mas o importante é que a gente pense no bem-estar da criança, né? A gente mostrou aí a Márcia, a André com o marido. Eu, particularmente, na minha primeira reportagem sobre família acolhedora, conheci a Idelma, que será uma das homenageadas. E assim, eu acompanho ela, eu percebo que quando criança chega, ela faz um super textão. Quando a criança vai embora, ela faz outro, dizendo que aquele pacotinho de amor está indo embora, mas que deixou a marca no coração. E que ela sabe que aquele pacotinho está indo embora com muito mais amor do que quando chegou. E que eu acho que é um grande testemunho quando ela vem num evento aqui na Câmara ou em qualquer lugar, essas famílias façam esse testemunho e mostrem que é possível, sim, a gente apegar e desapegar, mas não desapegar sem deixar de amar, né, Zezé? Porque elas continuam amando essas crianças. Continuam, e o coração, o nosso coração foi feito com uma capacidade, né? Um músculo, na verdade, que pode se estender. E eu não estou falando, obviamente, do órgão, né? Mas cabe sempre mais um. Sempre caberá mais um. E eu observo que quem mais ganha no acolhimento familiar é a própria família acolhedora. Ela é transformada, né? E se tem filhos, os filhos também passam por essa transformação. Todos ganham quando uma criança vai para um acolhimento familiar. Sim. Eu fico muito feliz quando eu faço a gestão das vagas, né, junto com a minha equipe, que eu quero aproveitar e agradecer aqui as duas profissionais que estão junto comigo, a Vera Regina de Almeida e a Maria Raquel Nascimento, que aparece aqui no vídeo. Nós fazemos a gestão das vagas e quando nós temos família acolhedora disponível para o acolhimento, é muito bom saber que aquela criança vai ter um atendimento individualizado. Tá. Então... Mas aí a família, por exemplo, quando a família colocou lá no seu perfil, olha, eu dou preferência para crianças, bebês, para crianças acima de 5, existe isso também? Existe, a família acolhedora pode dizer a idade, pode dizer o sexo, tá. Porque de repente ela tem em casa, por exemplo, só meninas, e aí ela quer acolher uma menina por uma questão de organização do quarto, as camas, né? Ou ela quer só menino, ou ela quer acolher adolescentes, porque tem filhos adolescentes. E também a família acolhedora pode acolher grupos de irmãos. Ah, importante. Ela pode também, né? Se ela quiser, nós temos às vezes grupos de 3, 4 irmãos e a família se dispõe a isso. Já tivemos casos assim em Campinas? Temos nesse momento uma família acolhedora que está com um grupo de 3 irmãos. Sim. Então é possível. É possível. E já teve casos também da pessoa colocar lá na fichinha, minha família quer acolher acima de 5 anos, mas chegou um bebê e vocês ligam, ela fala, nós pode trazer. Sim, nós fazemos a consulta, se a família se dispõe, as famílias aceitam o desafio, né? Sim. Assim como é desafiador para algumas acolherem adolescentes, para outras é desafiador acolher um bebê. Sim. Havendo disponibilidade, tanto quanto possível estaremos juntas com a família naquelas dificuldades que ela venha a enfrentar, né? Vereadora, do ponto de vista de direitos humanos, o que a senhora pode
dizer aí dessa expectativa e desse desafio e o quanto, como legisladora, a Câmara, né, a senhora fazendo parte, a senhora vereadora, pode atuar nesse sentido também de despertar aí o sentimento para que nós tenhamos mais famílias acolhedoras em Campinas? A gente tem, né, legislações especiais, né, como o ECA, temos o Estatuto da Juventude também, mas os direitos humanos, ele vem justamente para embarcar tudo isso, né? Então, quando a gente fala das crianças, o que a gente tem percebido é que tem, muitas vezes, uma vulnerabilidade maior, né? E mesmo com essas legislações específicas, ainda faltam algumas questões ali que precisam ser cobertas, né? E nós, os direitos humanos, vemos para a gente justamente conseguir garantir que todos os direitos da criança, do adolescente, né, sejam ali garantidos perante a sociedade. Nós, como legisladoras, né, nós temos que olhar justamente para essas deficiências que a gente acaba tendo no município, né, qual que é a maior demanda, né, onde que está a falha, onde que falta essa construção. Ou então, muitas vezes, só amarrar os serviços, interligar os serviços, né. Então, a gente tem alguns serviços que funcionam ali, muitas vezes desconexo, né, então como que a gente pode interligar? E eu acho que uma coisa muito importante, fundamental, né, além do conselho tutelar, é o papel da escola. Na pandemia a gente percebeu como que a creche, a escola, né, fez falta também no desenvolvimento das crianças. Então, muitas vezes a gente acaba, né, direitos humanos atuando dentro da escola, né? O que a escola tem feito, como que ela também pode ajudar as famílias, como que ela pode ajudar a criança, como que ela pode também ter esse papel, né, social de fazer a integração novamente dessa criança, porque quando ela é retirada muitas vezes desse seio familiar originário, né, ela vai para um outro espaço, ela vai para um outro território, uma nova escola, né, como que essa escola também vai acolher, como que os serviços vão acolher. Então a gente está aqui para dar liga nisso tudo, né, e pensar juntamente com a comunidade, sociedade civil, né, e também os nossos maravilhosos servidores como a Zezé aqui, como que a gente pode pensar a partir da necessidade das crianças também. Tá certo. Então, olha, você que quer saber mais, familiaacolhedora.campinas.sp.gov.br. Eu já tinha dito, mas vou repetir aqui, o serviço Conviver fica na Avenida das Amoreiras, 165, no Parque Itália, um pouquinho ali acima do Mário Gatinho, perto do SESI Amoreiras, tá? Os telefones 3772-9699, o fax é 3772-9696, tem um e-mail da Guardinha, que é guardinha@guardinha.org.br, mas eu tenho aqui naquele print que eu falei agora há pouco, do Conviver, que é conviver-familiaacolhedora.guardinha.org.br. Quer saber mais? Entra lá no site familiaacolhedora.campinas.sp.gov.br. E o Sapeca, que é o serviço que a Zezé já mencionou, que é todo gerido pela prefeitura, fica na Rua Latino Coelho, 540, no alto do Taquaral, lá perto daquela caixa d'água do Taquaral, e tem um telefone também, 3256-6067, 3256-6067 e o 3256-6335. O e-mail é sapeca@campinas.sp.gov.br. Você entrando nesse site inicial que eu falei aí, familiaacolhedora.campinas.sp.gov.br, lá tem várias abas para você entender o que é família acolhedora, e tem depois também o site que leva você à família acolhedora em detalhes sobre esses dois serviços. Você está nos assistindo pela internet, quer saber mais sobre família acolhedora no geral? familiaacolhedora.org.br, aí você fica sabendo mais sobre política nacional e tudo mais, e aí, claro, procure o serviço aí na sua cidade. Eu agradeço a participação de vocês. Vereadora, uma última palavrinha, o nosso tempo já esgotou, já estão falando aqui para mim. Eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar a TV Câmara por essa questão de ordem, né? E dizer que as famílias se deixem dominar pelo maior dom que Deus deu, que é o amor, né? É o amor, é o maior dom. E isso que essas famílias fazem, nada mais é do que a prevalência do amor dessas vidas, dessas famílias em benefício dessas crianças. Vereadora Paola. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite por estar aqui. É um grande prazer estar aqui com a vereadora Débora Palermo, Zezé, Mirna, com todo mundo aqui da TV Câmara. Agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente e assistiu.
Se quiser saber mais, entre no site, né? A Família Acolhedora, ele é um serviço fundamental para o município de Campinas, e isso vai ajudar não só o nosso município, mas principalmente as nossas crianças, nossos adolescentes que estão numa situação que necessitam desse acolhimento, né? E também para seguir as redes da TV Câmara e me seguir nas redes sociais, @vaipaola com 2 L's. Tá certo, então, Zezé. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, sempre a Câmara aberta aqui para nós. E quero fechar com o logo do acolhimento familiar, que é: a tempestade fica, a vida continua. Que vocês que estão nos ouvindo possam ajudar essas crianças e adolescentes a continuarem a vida deles. Diga sim ao acolhimento familiar. Obrigada, então. E assim a gente encerra a Questão de Ordem de hoje. Até um próximo programa.